A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, meus irmãos. Hoje já é 13 de janeiro de 2021. Amados irmãos, trazendo uma palavra de edificação e uma palavra, amado, um pouco pesado, porque nós precisamos, e quando Deus nos dá o discernimento, o entendimento para que nós possamos entender e receber a palavra dele, nós precisamos ouvir. Eu não vou deixar de falar a verdade porque vai ter algum irmão que não vai gostar. Eu não posso parar de falar a verdade. Porque eu não recebo oferta, ou deixo de receber oferta. Eu não vou parar de falar, negar isso. Aqui em Ezequiel, diz assim: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhe: Quando eu fizer vir a espada, quem fizer o Senhor fazer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, preste bem atenção, e o constituir por seu atalaia. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta, avisa o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. E ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Quando nós avisamos o povo, aqueles que estão próximos, aqueles que se dedicam, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que o Senhor separa, para ter contato, para avisar, traz revelações, traz visões espirituais, o próprio Deus fala conosco através da sua palavra sobre o que está por vir. E eu quero que você, amado irmão, entenda esta mensagem como um grande peso, e assombro do que está por vir. E é real. E você queira ou não vai vir. Nada vai evitar o que está acontecendo já no mundo. Então a palavra de Deus diz: Mas se quando o atalaia vier, que vem a espada, e o atalaia, aquele que recebe a palavra de Deus, aquele que tem as visões, e o Senhor vem a espada, e o Senhor traz o aviso, que está vindo a espada, e o atalaia avisa, toca a trombeta, começa a avisar, e o povo não dão por avisado, não for avisado, por exemplo, se não for avisado, se o atalaia não falar ao povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Se Deus me revela algo, se Deus me diz o que vai acontecer, o que está acontecendo, o que está por vir, e eu não falar para você, então, irmão, é muito sério isso. Deus vai cobrar de mim. Ele diz que o sangue da mão daquele que morreu no pecado, eu vou cobrar de você, que você não avisou. E eu quero começar essa palavra falando sobre o aviso, sobre o que nós recebemos, sobre o que nós devemos transmitir. Uma certa feita, em 1998, se eu não me engano, eu conheci uma irmã da igreja onde a minha mãe se congregava. O nome dela, eu vou dar um nome dela assim de Joana, mas o nome dela não é Joana. O nome dela é outro. E tinha um filho, também vou chamar o nome dele de José, mas não são esses. Então, um certo dia minha mãe estava me falando assim: olha, tem um homem aqui atrás, e é um policial que... Eu disse: mas esse homem está bem escondido. Tinha um homem do lado assim, pediu para a gente ficar em silêncio. E a minha mãe: quem é esse homem? É um policial que está aí disfarçado
está vendo se pega o filho da irmã Joana. Eu disse, não, mas aquela, não é aquela irmã da igreja, assim? Ela disse, sim. Mas por quê? Porque ele é perigoso. Ele já feriu alguns aí e tal. Ia estar aqui na escola e esse policial, como se ele tivesse foragido, esse rapaz, né? Tivesse feito alguma coisa, estão tentando pegar ele. E olha que era de menor. Então eu olhando para aquele homem se escondendo, com a arma ali, debaixo ali dava para ver na sua cintura aquela arma. E eu fiquei pensando nessa mãe. Eu disse, mãe, onde é que a Joana mora? E ela me disse que morava em tal lugar, mas eu não ia acertar, mas que a minha irmã me levaria lá. E minha irmã caçula foi comigo lá, porque me deu uma dor no coração de ver aquele homem escondido tentando pegar o filho da irmã. E eu cheguei e disse, minha irmã, você está passando por alguns apuros, né, com esse seu filho? Irmã, eu vou orar pela senhora. Eu senti de Deus de vir aqui, eu vou orar. Eu vou orar e vou ajudar você nesta oração. Então essa irmã Joana, ela começou, amados irmãos, chorar e ficou muito emotiva ali. E eu disse para ela que a partir daquele dia eu ia entrar numa campanha de jejum e oração e louvou a Deus e pedi que Deus salvasse o filho dela. E então no segundo dia, né, que eu estava no ciclo de oração, porque para o norte, nordeste, eles trabalham, os irmãos no ciclo de oração, eles trabalham muito no ciclo de oração, elas oram, e é uma benção. Você quer ser abençoado mesmo, você tanto vai no culto como no ciclo de oração, quando as irmãs se reúnem para orar. É uma benção de Deus. E então eu estava lá na oração de meio-dia. Tinha uma parte das irmãs do ciclo de oração, tínhamos irmãos que dirigiam a oração de 11h30 a meio-dia. E as irmãs estavam lá, tinha uma parte das irmãs. E eu me lembro, irmão, foi uma das primeiras visões que eu tive Deus falando comigo, forte mesmo. E eu estava orando ali, pedi oração para os irmãos ali, as irmãs do ciclo de oração, sobre o filho da irmã Joana, né? Sobre José. Olha, vocês lembram? O José, ele era aqui da igreja e ele se desviou. E assim, contei a história. E todo mundo sabia, conhecia o sofrimento da irmã Joana. E eu disse, vamos fazer uma campanha, apresentar ela. E contei a história. E eles, vamos orar. Quando terminou a oração, assim, eu tive uma grande visão. Uma visão profunda, uma visão assim... Estava assim, uma faixa assim de 12 a 15 irmãos, nos se reúnem lá, eles oram muito, oram mesmo. E eu disse para eles, irmãos, eu tive uma visão aonde o Senhor dizia para que a gente levantasse um grande clamor, porque eu vi uma cruz assim no chão, assim, colocada assim, como se tivesse enterrado alguém. E era uma cruz branca. E eu vi o José, filho da irmã Joana, de joelho, assim, nessa sepultura, chorando. Ele estava chorando mesmo. Vamos levantar uma grande clamor. Deus disse, levante o grande clamor para que isso não aconteça. Lembra da palavra do Atalaia, que o Senhor avisa, que o Senhor nos fala para que a gente fale sobre os acontecimentos. E eu dei saber à irmã Joana e falei que algo terrível ia acontecer e que naquelas orações ali, na visão, o Senhor me disse para que ela tirasse o filho dela de lá. Se irmã, tire seu filho daqui. Vai acontecer algo muito terrível, algo horrível. Eu vi ele chorando do lado de uma cruz branca, era um enterro. Irmãos, e essa irmã pegou o seu filho, esse filho, com muita luta, levou ele tipo assim para um interior, um local assim, onde moravam os parentes dela, retirado dessa cidade. E ela segurou ele o tanto que ela pôde lá. E de repente,
ele voltou, ele teve vontade de voltar para essa cidade. E lá, ele brigou lá numa gangue, numa situação lá, e correu, porque era assim, lá no Amapá, as pessoas, assim, cada bairro, não é só lá, em todos os lugares tem, né? Em muitos lugares no Brasil, nos Estados Unidos, tem uma gangue que não pode, a gangue de tal rua não pode se chegar, entrar naquela rua. Então, esse rapaz brigou com alguém, cortou alguém, uma coisa assim. E essa gangue veio com uma arma caseira e entrou correndo, e saiu correndo atrás dele. E ele foi para a casa dele. Irmãos, lembra que Deus fala, Deus avisa, o atalaia de Deus, Deus transforma a vida das pessoas se quando ela recebe aquele aviso. Então José corre para o lado de casa, só que ele não entra na casa dele. Quando os marginais lá sabiam onde ele morava e adentrou na casa dele com arma, querendo matar quem visse pela frente. Irmãos, foi algo terrível. Foi algo terrível. Tinha uma criança de 11 anos, o irmãozinho dele, estava chegando da escola, o bichinho, e eles atiraram nesse menino de 11 anos. Lembra da cruz branca e ele chorando do lado? O Senhor avisou que era para que se arrependesse, né? Um grande clamor para que ele fosse transformado, para que fosse, mas assim, a teimosia. Quando Deus fala, é porque Deus está vendo lá na frente o que vai acontecer. Irmãos, esses dias, há uns 3 dias atrás, irmãos, eu tive um arrepio muito grande. Foi algo assim muito forte sobre o arrebatamento da igreja. O Senhor sabe e está vendo exatamente o que vai acontecer. Por isso o Senhor está despertando os seus atalaias. Por isso Deus está despertando. Eu não posso ficar em silêncio. Eu preciso dizer para você que se você, amado irmão, não se organizar, o arrebatamento para hoje, para agora, para nesse momento, está preparado. Está preparado. Porque o arrepio que eu senti, eu tive medo. Porque eu já tive essa sensação, eu já tive essa revelação do arrebatamento da igreja. Os anjos cantando, os anjos louvando, e o mundo inteiro parecia uma coisa assim tão pequenininha, parecia uma caixinha de fósforo no meio de um grande oceano. Prepare a sua vida. Plante a palavra de Deus no meio da sua família, porque esta hora está chegando. Irmão, se você quando se deparar com a verdade, sabe? Quando nós sairmos desse mundo, ou pelo arrebatamento, ou se nós sairmos assim, ir para o outro nível, né? Falecer, Deus nos levar, você vai ver, é algo forte que não tem como você ter controle. Você tem controle agora. Você pode voltar para Jesus, você pode buscar o Senhor enquanto está perto. É por isso eu não me canso de dizer. Por quê? Porque eu não cansarei de falar. Eu não canso de falar que Jesus está voltando. E eu lembrei hoje, falando com a minha irmã, lá na Itália, minha irmã Benedita, e o Espírito Santo me trouxe esta memória, a minha memória, esse acontecido terrível. Eu disse para a irmã Joana, não, pelo amor de Jesus, não deixe o seu filho mais pisar nessa cidade, nesse estado. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Porque eu vi ele de joelhos chorando em uma cruz.
ali na frente de uma sepultura, ele chorando, e aquela cruzinha branca. O irmãozinho dele estava chegando da igreja, da escola, estava vindo com fome para comer para casa. E de repente ele foi receber um tiro de arma caseira na barriga. O filhinho dela, caçula, faleceu. E a teimosia desse outro largou a igreja. Foi aí, depois ele saiu doido, matando, acho que matou 2 pessoas. Saiu. Irmãos, é terrível quando você não faz aquilo que Deus disse que é para você fazer. Tem muitas pessoas, irmãos, que hoje eles pensam que uma oração vai resolver. Não, ó, se irmão fulano de tal orar por mim, vai dar certo. Não vai dar certo. Só vai dar certo se você se compromissar com o Senhor. Você tem que se compromissar. A pessoa já começa errado, entra num casamento errado, sem ser a vontade de Deus, já traz um monte de problema e coloca lá. Não, está na mão de Deus. Aí quer que Deus resolva, faz um milagre. Você tem que se arrepender, você tem que buscar Deus, se compromissar com Deus. Porque a hora do acerto vai chegar. E ela já está chegando para muitos, para milhares. E, amado irmão, está difícil, está complicado para toda a situação financeira, a economia. Eu só vejo assim, quando eu estou na rua passando, assim, até com um amigo nosso que nós temos aqui na cidade, ele disse, olha, aquele terreno custa não sei quantos milhões, olha, aquele dali foi construído assim, sabe? Você olha assim, as pessoas, tudo que elas são, é aquilo que elas buscam, o que é mais valioso para elas, o dinheiro, a terra, a posição, o carro, a casa. Irmãos, as pessoas estão desesperadas é como se estivesse numa ladeira muito íngreme, correndo para baixo. Num carro, numa bicicleta, uma moto sem freio. Você já viu uma coisa dessa? E vai chegar, e está chegando. Era uma faixa assim de umas 18 horas, teve uma irmã que colocou um vídeo, né, sobre o arrebatamento. Eu nem abri o vídeo, eu senti um arrepio, um medo tão grande, eu lembro dessa sensação. Quando eu estava lá em São Luís, quando eu tive a revelação lá, o Senhor mostrou os louvores dos anjos, é coisas grandiosas. Se você nascesse assim, fosse ensinado a louvar a Deus, a servir a Deus, e até quando você morrer, ficasse velhinho, servindo a Deus, fazendo tudo, ainda era pouco. Para a sensação que você sente. Sabe, você olha para suas mãos, você olha para você e você se sente um nada. Como você vai se apresentar? Como você vai estar diante de Deus? Você está entendendo? Então, aquela sensação me arrepiou. Eu senti medo. Eu vou falar uma coisa para você, você pode até pensar que é besteira. Você pode até achar assim, não, a missionária hoje está falando baboseiro, mas vou lhe falar uma coisa. Se Deus me permitisse eu chegar a ver o arrebatamento em vida, né? Se Deus chegasse assim e dissesse assim, eu quero que você escolha. Ou você quer ver o arrebatamento ainda em vida, ou você quer que eu prepare você e leve. Eu quero que ele me prepare e leve. Eu lhe juro para vocês com toda a honestidade do meu coração, e Deus sabe que eu estou falando a verdade. Irmão, é assustador. E olha, você está fazendo a hora. Irmã, você é missionário, você prega, você vai na igreja, você ora, você faz isso, você vai aqui, mas não é suficiente. É por isso meu desespero hoje. Quando eu vi aquela visão, eu senti dentro da minha alma, eu não tinha nada para me apresentar diante de Deus.
Eu não tinha nada. Eu olhei para as minhas mãos quando eu ouvi os anjos louvando, cantando e dizendo que a igreja viesse, que a igreja fosse, que chegou a hora, estava tudo pronto, que a igreja poderia, chamando a igreja para a grande ceia. Irmão, eu chorava dentro de mim, Senhor, e as almas, Senhor, me dá mais um tempo, Senhor. É assustador, é assustador. Quando você vai lembrar que Jesus vai falar, diz assim, cadê o ide? Você cumpriu o ide. Quantas vezes a gente, amado irmão, se descontrola por tão pouco? É servo de Deus. Engana. Às vezes, se você tiver o dinheiro de pagar uma pessoa, agora, pague agora. Por que você vai mandar para ela vir amanhã se você tem como pagar agora? Por que você vai fazer as coisas erradas se você está vendo que Deus está fazendo tudo e vendo tudo? Os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus. E os demônios também. Eles não têm pena de nós, jamais. A palavra de Deus diz que ele veio, a palavra de Deus dita pelo Senhor Jesus, ele veio para matar, roubar e destruir. Você pensa que Deus não sofreu vendo aquela criança de 11 anos sendo alvejada com uma arma caseira? Mas ele avisou, ele disse, ele buscou. Olha, sai, Joana, sai dessa cidade. Joana, pegue José e saia daqui, porque algo terrível vai acontecer. E vai avisando, e ela fez. Eu tenho certeza que ela fez de tudo. Ela fez de tudo. E José, o filho, teimoso, birrento, teimoso, nem sei se ele é vivo hoje. Mas eu quero deixar esse testemunho para você ver, irmão, não adianta. Não adianta. O choro, a tristeza, a angústia não vai comover o coração de Deus. O que comove o coração de Deus é a obediência. Se não fosse por isso, não teria muita gente aí nos hospitais doente, sofrendo, chorando. O que comove o coração de Deus, o que faz o sobrenatural de Deus se mover ao seu favor é a sua obediência ao Senhor. A obediência integral. Integralmente, como ele diz para Josué. Josué, olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, de meditar nelas, de dia e de noite. Falar em voz alta. Falar para que você também mesmo ouça. Aí diz ainda, para você meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. É para cumprir tudo. Eu amo o Senhor, mas eu não gosto dessa parte da Bíblia. Você vai para outro lugar, não para onde Deus preparou. Ou você cumpre integralmente. Deus não tem negociação com ele, não. É só uma, você tem que seguir, aceitar Jesus como teu Salvador e abandonar essa vida. Abandonar essa vida de pecado, a vida de raiva. Missionário, eu não ando pecando, mas você, qualquer coisa tira você do sério. Qualquer coisa, você é impaciente, você se zanga, começa a blasfemar. Se a porta não abre hoje, você começa a dizer que Deus não está com você, porque Deus não te ama, Deus não sei o quê, começa a acusar Deus. Então, olha, cumprir fielmente tudo que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Irmãos, eu tenho medo do que Deus me revela. Porque eu sou uma testemunha fiel do que as coisas que ele já fez, do que as coisas que ele já falou. Sabe, no meu mundo, o meu mundo, as pessoas que têm contato comigo, as pessoas, a minha família, no meu mundo, tem esse testemunho sobre essa irmã, né, que o verdadeiro nome dela não é esse, né, nem do filho, mas eu coloquei ali para que não, né, não constrangesse ela. Irmãos, Joana sofreu, o filho dela era rebelde, mas o pai dele também era.
para servir a Deus, não, eu vou servir a Deus do meu jeito. Não faça isso. Implante Deus na sua casa. Coloque seus filhos na presença de Deus. Cresça espiritualmente na igreja de Cristo. Seja edificado junto com a sua esposa, junto com seus filhos, junto com seu marido. Às vezes a mulher vai para a igreja e o homem já não segue, não vai. Aí o homem vai e já a mulher não vai, sabe? E não sabe eles que vai haver um dia de acerto de conta e está chegando. Olha, em Amós, preste bem atenção, o que o Senhor faz? No capítulo 3 de Amós, no versículo 1 em diante, ele diz: ouçam estas palavras que o Senhor falou contra vocês, os israelitas, contra todas estas famílias que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso eu os castigarei, por causa de todas as suas maldades. Duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? Duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? Essa é a pergunta. Não, claro que não. O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro no laço se não há nenhuma armadilha? Será que a armadilha do laço se desarma se nada foi apanhado? Ele faz as perguntas. Quando a trombeta tocar na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente, o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Eu fiquei assustada com esta sensação. Eu me senti assim, sabe? Como se dali a 2 dias Jesus viesse. Não, ali eu estava uma sensação terrível, um medo. E isso que faz o Espírito Santo desperta. Muitas ruas ficarão, amado irmão, destruídas. Muitas cidades ficarão assoladas. Muitas pessoas terão maus que não terão cura. Outros, por nada, tirarão as suas vidas. E farão tudo para sair daquele momento de terror nas suas vidas. Por quê? Porque o grande Deus, a qual clamava, falava através dos seus servos, chegará. E aí, o que vai acontecer? O que irá acontecer? Você saber que, ainda que você não creia em Deus, que você não queira crer em Deus, independente do que você acha ou deixa achar, ele vai vir. Eu acho interessante, amados irmãos, que as pessoas, elas sabem que as novelas, os filmes, a maioria deles, né, são mentiras. E elas se emocionam, elas se apegam, tem raiva, colocam os seus sentimentos ali. Mas eu quero lhe dizer, amado irmão, que o Senhor é real. Você é real. Você vive um corpo mortal, mas dentro de você tem uma alma, tem um espírito eterno. E Deus quer preparar você para levar para essa eternidade. Não há outro jeito, não há outra forma, não há. Ou você aceita Jesus por completo, se compromete com Ele, e que a hora vem e está chegando. E para muitos já chegou. Em nome de Jesus, a hora do acerto está chegando. A hora da verdade está chegando. Se você não crê porque não quer ou que não gosta, não tem problema nenhum, mas vai chegar. Querendo ou não, você vai chegar na hora de Deus. E a hora de Deus é pesada, porque se você tiver sobre você somente o pecado, é o pecado que vai te condenar, não é Deus. As tuas atitudes. Está chegando o dia
do acerto de conta. E eu quero te dizer, amado irmão, que não tem para onde você correr. Busque ao Senhor. Eu contei esse testemunho falando sobre João, né, sobre Joana e o seu filho José, para que você saiba, amado irmão, que Deus, a gente não tem poder de ver o futuro se Deus não está nos orientando, não está nos mostrando. E o interessante é que essa é uma parte assim que eu tinha até esquecido, porque são coisas que dói, porque eu vi tudo ali. Aquele jovem no grupo de jovens cantando, no grupo dos adolescentes, a sua mãe, seu pai, de repente desandou, sabe? Seu pai não pisar mais na igreja, aquele jovem foi se desviando. Amado irmão, o Senhor é real, é verdadeiro. Creia no Senhor. Ele quer te tirar do mal, Ele quer te trazer para a vida eterna. Mas preste bem atenção, esta hora está chegando, a hora do arrebatamento, e não tem para onde correr. Ou você está com Deus, ou está sem Deus. É muito pior. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus que fez os céus e a terra, eu venho a Ti em nome de Jesus, Pai, lhe dando graça por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, nos dá sabedoria e discernimento para fazer segundo a Tua vontade. Derrama a Tua misericórdia sobre nós. Na defar minha canto, remanavia si. Me anda, remanavia canto, remanavia si. Tu és a glória que exalta a nossa cabeça. Tu és a razão do nosso viver. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos tire, Senhor, tudo aquilo que não é Teu de nossas vidas. Nos levante, nos restaure. Tu és o nosso advogado. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Ó poderoso Deus, nevasse, me anda, ramanavia, canto, rebadashi. Me anda, remanavia, canto, remanavia. O Senhor me deu uma visão agora, falando sobre o sacrifício. Você sabia que o diabo está fazendo muitos sacrifícios? Pessoas estão fazendo sacrifício para Satanás em desfavor da vida de muitos, né? Mas eu quero lhe contar o que foi que eu vi agora. Eu vi uma mão que era de barro, e esta mão abraçava uma caixa toda suja, como se fosse uma caixa de sapato, mas ela parecia tipo um caixãozinho que tinha tipo uma janelinha que tinha uma criança. E essa mão de barro toda suja parecia como se fosse uma múmia, sabe aquela a múmia só feita de barro. E eu vi umas velas altas assim, tipo numa escadaria alta, essas velas tudo vermelha, e o vento, ouvi o vento soprar, sabe aquele vento, barulho. E o interessante é que quando a gente vê essas coisas, a gente não tem a mínima ideia do que é. Mas quando quando eu comecei a contar, Deus me falou. Deus falou que tem muitos sonhos do povo, dos seus filhos, que o diabo aprisionou nestas caixas. Sonho de construção da sua família, da sua casa própria, dos seus filhos, seu trabalho. E as pessoas estão lá acomodadas. Essa é a palavra que Deus me deu. Deus está falando comigo nesse momento. Muitas pessoas estão entregando para o diabo aquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Deus. O diabo está tomando conta, está chegando, tendo posse. Não permita que o diabo tome conta da sua família, dos seus filhos. Reaja, grite, clame ao Senhor, louve ao Senhor. Mesmo que você esteja com os 2 pés na sepultura, o Senhor tira você de lá e arranca você de lá. O Senhor está dizendo para mim, irmão, que tem muitos sonhos, projetos que eram do coração de Deus, que as pessoas acabou deixando que o diabo tomasse conta. Não faça isso. Levante. Você pensa que os sonhos da tua vida vêm por acaso? Aquilo que você quer para a sua família, os pensamentos de bem, de bom,
É Deus te ajudando, tentando, irmão, te fortalecer. Levante, tire os teus sonhos, traga vida para os teus sonhos. O Senhor, o projeto da família nasceu no coração de Deus. Em o nome de Jesus, venha fazer aquilo que Deus criou você para ser vencedor, para ser vitorioso. O diabo não pode dominar a tua vida, na tua casa, os teus filhos, a tua família. Você pertence ao Senhor, em nome de Jesus. Que esse acerto venha, mas que você esteja preparado para receber a bênção de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe.